Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao canal do YouTube da APG Unifesp. Hoje estamos aqui com a candidata a, a vice-diretora do Campus São Paulo e atual vice-diretora do Campus São Paulo, a professora Maria Cristina Gabrieloni. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada, Matheus. Uma grande oportunidade de estar aqui falando para vocês. Professora, fale um pouco mais sobre a sua história de vida. Um pouco mais para o pessoal de casa te conhecer. Tá. Então, Matheus, eu sou Maria Cristina Gabrieloni, tenho 59 anos, vou fazer 60 esse ano. Sou enfermeira de formação, formada pela PUC de Campinas. Né? Eles brincam que é a filha da PUC, porque nós temos essa... Né, quem é egressa da PUC, com muito orgulho. Vim para São Paulo em 1990 fazer especialização em enfermagem obstétrica, porque tive a oportunidade de conhecer a Escola Paulista de Medicina num congresso enquanto graduanda. Pensei, nossa, eu quero ir para lá. E realmente vim, fiz minha especialização, depois mestrado, doutorado aqui. Fui acolhida muito bem. Mas antes disso, de vir como docente, que sou há 28 anos, dia 26 de fevereiro eu completo 28 anos como docente da Unifesp, né, antes Escola Paulista, mas sou da Escola Paulista de Enfermagem, né, sou professora associada. Eu trabalhei no hospital de papel, papelão e celulose do estado de São Paulo, fui enfermeira do centro obstétrico na época, e para depois continuar o mestrado e doutorado. Né? Então, e aí ingressei como docente aqui. Né? E nessa trajetória, eu fiz uma trajetória dentro da Unifesp, porque antes disso, quando eu comecei a enfermagem na PUC, eu prometi para mim, né, fiz uma promessa que eu ia passar pela enfermagem e fazer algo diferente. E isso tem sido a minha busca de por onde passar, fazer algo diferente. Essa é a minha busca como profissional, como pessoa, de fazer a diferença de alguma forma. E, professora, por que vocês resolveram se candidatar à reeleição? A reeleição? Porque eu acho que quando a gente se coloca à disposição da Unifesp, trilhando esse caminho dentro da Unifesp, eu tive a oportunidade de ser coordenadora do curso de enfermagem, de ser da Câmara de Pós-Graduação, fui coordenadora dos ingressantes na pró-reitoria de graduação, sou membro do Consul eleita nessa segunda gestão, e quando eu tive a oportunidade, infelizmente pela vacância da professora Ieda, que nos deixou, que era a primeira vice-diretora, junto com o professor Ramiro, na gestão inicial dele, e quando eu resolvi vir, porque eu achei que eu poderia contribuir para o campus, para a universidade, não é? Criando essa identidade que a gente tem buscado e unidade do campus. Então, quando eu vim para cá, e hoje eu tenho essa grata satisfação de ver que todo o nosso trabalho, né, partindo ali de novembro de 22, que foi quando eu chego, infelizmente, a partir desse momento triste, até durante a pandemia, nossa gestão, ela parte, né, de novembro de 22, já ainda na volúpia da pandemia, mas já com menor intensidade. Então, essa está sendo a oportunidade de seguir com propostas que a gente sempre conversando e atuando aqui, estando nos locais, sabendo, é uma gestão participativa, uma gestão que preza a conversa, que vai em loco ver, que faz parte da nossa característica, inclusive, de ir até o local, ver o que está acontecendo. Ninguém faz gestão de um gabinete, né? A gente faz gestão indo ao local, entendendo o problema. Então, essa oportunidade que é transformar, não é, o desafio em oportunidade de melhoria. Então, a importância de seguir agora é que acho que nós temos muita coisa para fazer e continuar fazendo, do que já iniciamos, coisas que resolvemos, mas coisas que certamente conseguiremos conquistar aí como melhoria. Professora, você tocou num ponto muito crucial, as coisas que já foram feitas
Se você puder descrever mais as principais coisas que você considera que foi feita nessa gestão. Eu, nessa divisão de trabalho, porque o Ramiro vai ter a oportunidade de falar, nessa divisão entre diretor e vice, é uma coisa que ele sempre fala, que eu não sou a vice, eu sou a co-diretora. Porque uma das coisas que eu me orgulho é realmente estar próximo, e eu fiquei com a parte acadêmica, inclusive, né, com os estudantes. Eu posso salientar uma coisa importante que para mim foi crucial, de atender estudantes e, por exemplo, o restaurante universitário. A gente concluiu a obra e nós tínhamos um problema muito sério ali, que eram as filas. E realmente, eu fui olhar, vamos medir quanto tempo. Então, usando uma metodologia, nós fomos lá medir com 2 estudantes o tempo que levava entre chegar na RU e sentar com a comida para a refeição. 25 minutos. Eu apliquei uma metodologia, não é, hoje, que é das ciências da melhoria, e nessa melhoria nós ouvimos os estudantes qual que seria a sugestão deles, mas indo lá. A gente fala que é ir alguém, vai querer ir lá ver o problema. Fomos até lá, um colega, um estudante da graduação, ele simplesmente falou, olha, professor, se colocar aqui uma ilha, talvez funcione. Nós descobrimos onde era o problema. E conversando com o pessoal da Real Food, que é a empresa, nós conseguimos fazer essa mudança. E aí fomos medir novamente. Para que uma mudança se torne uma melhoria, você precisa medir novamente. Então, de 25 nós passamos para 5 minutos, ou seja, nós não temos mais fila. Além de trabalhar essa questão da alimentação balanceada, nós reintroduzimos a fruta, nós conseguimos ali colocar local, né, mais adequado, e aí, entre outras oportunidades. Além também da sala de estudos aqui, foi uma oportunidade que nós tivemos aqui no campus, pós-pandemia, até porque alguns anfiteatros, pela estrutura, eles não atendiam as questões sanitárias advindas da pandemia. E como enfermeira de controle de infecção, que fui por muitos anos, a gente sempre então, atuei muito na pandemia como enfermeira, até posso dizer, revivendo a questão da minha formação, mas nós tivemos que readequar e com isso nós conseguimos ter quase a mais 260 lugares aqui neste prédio Otávio de Carvalho, com sala de estudo para os estudantes. Então, essa busca, não é, para melhorar a qualidade, não é, dos estudantes, seja ele da graduação, da pós, entendendo isso, é uma satisfação. Então, é essa oportunidade que eu quero continuar tendo junto ao Ramiro. Eu falo que é uma dobradinha que deu muito certo, né? Então, a gente, apesar de nunca ter trabalhado diretamente com ele, mas foi sempre uma satisfação, tem sido, espero continuar. E, professora, quais são os principais pontos que você reconhece que ainda carecem de solução no campus? Nossa, como muitos desafios, não é? Eu não gosto de falar dificuldades, mas a gente chama de desafio. São inúmeros, mas desses desafios nós estamos ali pensando a infraestrutura, melhorar os processos. Não dá para fazer tudo de uma vez, você precisa ter um planejamento, que é o que a gente tem feito, não é? Reuniões com os prédios de pesquisa, mensalmente, isso tudo faz com que nós possamos identificar quais são os desafios e buscar, né? Tenho feito aí, nessa divisão de trabalho, tenho ido a Brasília, levando os principais projetos nossos para buscar emendas. Então, isso foi em 2023, mas 2024 intensifiquei essa busca, porque as pessoas precisam conhecer você, e isso tem sido uma tarefa junto aos assessores dos próprios parlamentares, não é uma coisa que você vai num dia e amanhã está resolvido, não é. Então, é esse poder de convencimento, de buscar importância e até mesmo entender o que eles necessitam, não é? E trazer essa transparência que todo mundo quer, que é a nossa premissa aqui. Qual é a transparência? Se aquela emenda veio com aquele plano de saúde, a gente tem reforçado para cada parlamentar, é exatamente isso que vai ser feito, que nós estaremos aqui
comprometidos sempre a rastrear e continuar nesse empenho de resolver esse recurso da melhor forma, né? Então, é isso. Mas são tantos outros desafios, né? Então, a busca, vou deixar para o Ramiro também falar, mas a gente precisa terminar uma obra do Centro Cultural que está encaminhando para a gente resolver isso, para definitivamente a gente ter um equipamento que vai beneficiar não apenas a nossa comunidade Unifesp, mas a comunidade, né? Uma coisa que nós temos falado muito para os parlamentares é trazer junto, lá está previsto o Museu do Xingu, e aí o Ramiro vai falar, porque ele tem uma trajetória muito bonita através do programa Xingu, mas trazer escolas, não é? Fora do país, isso é muito comum para que que as crianças venham conhecer. Olha que bacana você fazer um convênio com as escolas municipais, não é? Para que elas possam vir aqui conhecer, né? Nós temos peças maravilhosas feitas pela comunidade, pelos indígenas, não é? Que trazem aqui, não é? Pelos nossos povos originários, né? Que trazem aí toda essa riqueza, não é? Desde a época do Dr. Baruzzi até agora. Então, a gente não vê a hora que isso realmente que seja colocado em prática. E, professora, se vocês ganhassem a eleição, se vocês vierem a ganhar a eleição, qual será a primeira coisa que vocês pretendem fazer? Assim, assumiu e já vou botar tal coisa em... Uma boa parte do que a gente já está encaminhado, sabe? Porque, na verdade, a gente tem buscado recursos, que é uma tarefa, e ela precisa estar aliada à gestão central, a gente não consegue fazer sozinho, nós somos parte da gestão central, que é a reitoria. Então, todas essas conversas, elas estão aliadas realmente ao que é a universidade, que você não pode dissociar. Né? Você precisa estar ali muito alinhado. Então, acho que são vários, mas se eu tivesse que elencar realmente hoje nós precisamos concluir essa obra, não é? Nós precisamos encaminhar, não é, projetos, estamos aí fazendo parte de vários editais da FINEP, FAPESP, junto aos pesquisadores, isso tem sido uma coisa muito importante. E mais agora também nós recebemos no final do ano um TED de 2.600.000 do Ministério da Saúde para as ações especializadas, não é? Então nós temos ali a rubrica, então junto a tudo que nós precisamos, então ambulatórios de saúde especializada serão contemplados com o planejamento que já vinha ocorrendo. Então, a ideia é, além de concluir o Centro Cultural, encaminhar cada conclusão, que ainda nós temos, é a execução com muita eficiência desse TED, que é um termo de execução descentralizada, que foi recebido, e nós empenhamos isso no dia 31 de dezembro, às 9h30 da noite quase. Então, as pessoas, e assim, eu quero agradecer muito aos servidores aqui do campus e da universidade, que eles fazem um bastidor que muitas vezes é anonimato. Mas sem eles, sem esses servidores, nós não teríamos o campus e a própria universidade funcionando. Então, eu quero deixar aqui um agradecimento. Já tive essa oportunidade, mas é um agradecimento muito grande, que esse bastidor poucos conhecem. E, professora, alguns alunos vêm reclamando de alguns problemas na estrutura do prédio EP2, com problema no ar-condicionado, altas temperaturas, inundações. Ótima pergunta, Matheus, vou poder responder. Nós estamos com um equipamento que foi adquirido, que é o chiller, que vai ajustar, é uma forma de refrigeração, de climatização do prédio, que vai ajustar uma boa parte. Está no estacionamento C, porque precisa de uma obra de impermeabilização na própria laje em cima, para esse equipamento depois ser içado até lá e ser colocado em funcionamento. Então, está lá no estacionamento, e isso é uma oportunidade também que nós tivemos junto. Não sei se você percebeu, se você frequenta também o EP2, nós fizemos um projeto piloto de
controle de acesso, porque a gente teve vários incidentes de pessoas até querendo adentrar, falando, vou consertar o ar-condicionado, e eles não tinham nada a ver. Então, esse controle de acesso começou em dezembro, surtiu muito efeito e a ideia é partir para outros. Então, a ideia de realmente, fora o EP2, que faz parte, nós fizemos parte, o campus, da eficiência energética. Foi um edital da concessionária Enel, onde tem a perspectiva, né, de trocar lâmpadas comuns por lâmpadas de LED para reduzir o consumo, além de troca de equipamentos de ar-condicionado, que muitos deles são muito antigos e que isso só gera um custo. Nós acompanhamos mensalmente, quem me conhece sabe que eu gosto de dados, nós acompanhamos mensalmente através de dados para tomar a melhor decisão. Então, quando você tem que contratar ou não, se aumentou a necessidade de contratação de energia, então isso tudo faz parte de um arcabouço aí de trabalho. Então, a ideia é resolver esse problema, ele está encaminhado, mas um edifício que é de vidro e que teve esse problema assim, de infraestrutura, que agora uma parte dele será resolvido. Mas ambas estão encaminhadas. Em breve nós teremos o içamento do aparelho que está lá para ser colocado em funcionamento. E, professora, se você pudesse estabelecer uma previsão de esse problema ser resolvido? Então, agora a impermeabilização está sendo contratada, porque como recurso já tem que esperar parar de chover, porque impermeabilização só pode ser feita e nós pegamos aí um momento difícil. Você precisa aí de pelo menos uma semana, 15 dias de tempo seco para você propiciar, porque feito isso, e vai chover provavelmente, feito isso já é possível. E feita a impermeabilização, a ideia já é fazer o içamento. Então a gente espera aí 2, 3 meses que a gente consiga já colocar no local. Mas precisa também do tempo ajudar. Ah, e do ar-condicionado? Isso, o ar-condicionado faz parte desse sistema. Sistema de... Isso, tá? É uma refrigeração à água, então é um tipo específico. Entendi, interessante. Muito mesmo. Mais eficiente, traz outro tipo, que são vários. Não adianta a gente ficar colocando equipamento, até porque você que precisa, no prédio, você ter essa questão da própria capacidade energética do prédio. Se todo mundo resolver comprar ele e fazer o seu, a gente talvez tenha um desarme da própria energia, porque não dará conta. E, professora, eu andei escutando um pouco dos alunos, e uma das demandas deles tem sido em relação a melhorias no bandejão, por exemplo, da possibilidade de ter café da manhã no bandejão, de ter uma melhor qualidade nos alimentos. Você acha que seria possível isso numa próxima gestão? Veja, nós temos procurado sempre melhorias, sempre. A comida balanceada, né, a refeição balanceada já foi uma discussão. Nós temos representantes de todos, discentes, os discentes da graduação, da pós na comissão de alimentação, tem uma portaria disso, nós temos uma comunicação direta, que é um grupo de WhatsApp, qualquer problema a gente tem atuado nisso, por exemplo, essa comida, um dia sem carne vermelha, ter a opção vegetariana e ter a reintrodução da fruta, já foi uma benfeitoria. Nós vivemos com os contratos, então isso a gente não consegue fazer imediatamente, porque tudo isso requer um estudo para que a gente consiga fazer. E aí, assim, realmente a gente tem aí tudo, levando em consideração isso, a gente espera ir aumentando essa possibilidade de melhoria. Quanto ao café da manhã, tudo tem que ser feito com estudo para que isso aconteça. Por exemplo, nós ofertamos refeições, a legislação nos permite em dias letivos, almoço e jantar, não é? Outro dia, por exemplo, um feriado ou um domingo, isso não é possível, porque a legislação não permite. Então, a gente também precisa entender que até coisas que você não consegue fazer, mas a ideia é sempre balancear, melhorar, e aí a gente faz junto com os estudantes, a direção e a própria questão, a própria empresa contratada.
outras demandas que eu escutei dos alunos é a questão de ausência de bebedores no campus. Eles trouxeram um pouco dessa demanda. Vocês têm algum projeto em relação a isso? Algum plano? Nós temos um contrato que é vigente. Nós colocamos aqui no Epardo de Carvalho vários, praticamente em todos os andares, que ele dá conta, nas escolas, tanto lá na Escola Paulista de Enfermagem, em alguns pontos chaves, justamente para melhorar isso. Então, de qualquer forma, nós temos essa perspectiva de aumentar esse número. Isso sempre está, não é, no nosso radar, porque é necessário, não é? Então, se nós estávamos falando, né, da importância de beber água, você tem que estar disponível. Professor, ainda nas demandas dos alunos, vocês têm algum projeto de moradia estudantil para pós-graduação? Ou Olha, alguma previsão de algum estudo, alguma coisa nesse sentido? Hoje nós temos, na verdade, sendo bem sincera, tem a perspectiva de conversar, mas eu vou deixar para o Ramiro também falar sobre isso, porque nessa divisão, essa parte também fica... Mas eu posso dizer que hoje, se nós temos, o que nós buscamos, por exemplo, é a moradia estudantil para a graduação, nesse momento, que ainda é um grande desafio. Nós queremos muito isso, mas tem essa questão. Hoje, para nós termos 112 vagas, nós temos um orçamento que nós precisaríamos de 4 milhões para construção. E tem até o local destinado, que é onde ficava o antigo transporte. Ali nós temos destinado, teoricamente, para isso. Mas precisamos do recurso. Mas, nessa mesma temática, também a necessidade de olhar, porque as universidades todas, principalmente as federais, elas têm buscar junto aos órgãos, né, ao PROCLAD e tudo mais, como resolver isso, que não é um problema apenas nosso. Então, o Ramiro vai poder complementar muito melhor sobre isso, mas é uma busca também. Esse é um outro desafio. De todos que temos, esse também é um desafio. Para a pós-graduação seria um novo desafio, porque nós temos que vencer praticamente, se não junto, mas ambos são. Né? E, professora, caso você seja eleito num futuro mandato, como vocês pretendem fortalecer as entidades como, por exemplo, a APG, Associação dos Pós-Graduandos? Olha, numa conversa sempre. Se participar dos órgãos, nós podemos, sim, como nós temos com vários outros, abrir um canal de conversa, que isso a gente já tem, onde vocês representam. Acho que a importância da representação de vocês nos diversos colegiados, não só no Conselho de Campus, mas vir aqui. Nós estamos aqui o tempo inteiro, no 5º andar, não é? A busca nossa é sempre muito... Nós recebemos todo mundo aqui pós-pandemia, porque na pandemia a gente quase ninguém vinha aqui, não é? Por uma série de coisas, mas agora não, isso retomou. E essa conversa franca, ela precisa. Então, a gente espera um canal mesmo, né, para saber as demandas, para buscar soluções. Algumas conseguiremos e outras talvez não, mas a busca, o conhecer é importante. E, professora, se você tivesse que fazer um balanço da gestão atual de vocês, como você faria esse balanço? Se eu olhar para trás, não é? E voltar lá no dia 7 de novembro, quando eu cheguei aqui de 22 até agora, vou falar da minha parte, o Ramiro terá a oportunidade de falar. Eu vejo que, primeiro, a satisfação de conhecer muitas pessoas, não é? De saber dialogar, de saber conversar, de compreender o problema. Então, eu vejo que, às vezes, as pessoas esperam fazer muita coisa. E a gente vê que nessa trajetória nossa, nós fizemos coisas que para alguns pode ser pouco, mas não. Ela foi feita com muito empenho, com muita dedicação, que é o que a gente quer. A nossa chapa quer aprimorar o que fizemos. Nós queremos incluir ainda mais e queremos cuidar de todos. Quem? Dos estudantes, dos nossos servidores, dos
os nossos terceiros, que também ninguém muitas vezes encontra, porque as pessoas que aqui limpam, que ajudam na limpeza, elas estão aqui, então nós precisamos disso. E aí entender que se você tem uma rede de pessoas entendendo a complexidade que você está ali buscando resolver, então quando eu olho para trás eu falo, nossa, que bacana, acho que dá para fazer muito mais, e é como eu falei para você, fazer a diferença por onde passa. Então é isso que a gente busca. Então estar com o Ramiro nesta busca, olhando que quando a gente, para a campanha, você olha e fala, quais foram as principais realizações? Você, nossa, fizemos tudo isso, dá uma satisfação muito grande, inclusive, de querer continuar. Professora, vamos para um jogo rápido de perguntas. Perfeito. Perguntas um pouco mais curtas e diretas. Algumas Sim. de cunho pessoal para o pessoal te conhecer também. Conhecer o lado humano de quem está atrás da gestão. É um sonho seu. Um sonho? Um sonho. O meu sonho não é mudar o mundo, mas de fazer diferença. Um arrependimento. Um arrependimento às vezes a gente se dedica mais e esquece um pouco da gente. Acho que eu tenho que mesclar um pouquinho mais entre o trabalho e a própria diversão, porque o ócio, ele é importante. Uma ambição sua. Uma missão é fazer com que aquilo que você enxerga como um desafio, que ele possa ter a oportunidade de melhorar. Então, esse desafio de buscar, eu tenho muito isso é pessoal. Eu posso não saber como resolver, mas você pode ter certeza que, como leonina que sou, eu vou buscar como fazer. Não é essa coisa que não sei, não é comigo, ninguém vai ouvir eu falar isso. Para você, qual é o papel da universidade? Formar as pessoas para a indústria, para a vida ou outro papel? Primeiro, a gente quer formar cidadãos e cidadãs que tenham, sim, essa perspectiva da responsabilidade, que é de fazer. Eu falo muito isso para as minhas residentes, minhas graduandas, fazer a diferença na vida das pessoas. Então, o papel da universidade, ele é um papel social que a gente tem que mostrar para que vocês possam resolver de problemas menos complexos até o mais complexo. E aí independe de você estar no sistema único, que é onde eu acredito muito que a gente precisa muito melhorar, e aí a questão da saúde, né? Hoje a gente não dá conta mais com orçamento, a gente precisa ser racional nessa questão da saúde, no gasto com a saúde, e também para o privado, por que não? Porque mas eu acho que é um papel importantíssimo nós, essa formação, mas de realmente fazer a diferença como médico, enfermeiro, fonoaudiólogo, os tecnólogos e os biomédicos. Professora, em poucas palavras, me diz um ponto positivo da sua gestão. Da minha gestão? Da nossa, né? Acho que ouvir, entender, ouvir, compreender o desafio e propor melhoria. E um ponto negativo, que é algo que vocês acharam que ficou faltando e vocês querem mudar para um futuro mandato? Ter mais recursos seria realmente o grande desafio, porque ao longo dos anos essa dificuldade que as universidades públicas, né, principalmente as federais, têm tido dessa carência, e aí é uma oportunidade, como eu sempre falo, deste desafio do recurso escasso, você melhorar seus contratos, ser mais eficiente. Mas isso não quer dizer que nós não precisamos de mais recursos. Então, acho que esse é o ponto negativo. Então, buscar outras fontes é um papel da gestão. E, professora, qual seria o legado que vocês consideram que vocês deixaram nessa gestão? A identidade do Campo São Paulo. E vocês pretendem futuramente concorrer a uma candidatura à reitoria? Olha, não pensei nisso. Hoje o que eu mais quero é continuar na direção do campus, junto com o Ramiro. Tá bom? E qual legado vocês pretendem deixar numa futura gestão, caso vocês sejam eleitos? O legado é nós, como eu falei, acho que terminar obras que estão aqui
encaminhar tantas outras, mas fazer com que as pessoas do campus tenham o pertencimento e a satisfação de estar no Campus São Paulo. As duas escolas unidas, não é? Então, isso é outra coisa. Qual é o legado? De ser um representante da Escola Paulista de Medicina e um da Escola Paulista de Enfermagem, que são duas unidades universitárias desse campus, que elas nasceram juntas e precisam seguir juntas. Então, esse é o grande legado. Professora, vamos por umas perguntas um pouco mais leves. Que bom. A senhora prefere frio ou calor? Frio. Frio. Qual o seu time de futebol? Eu queria até estar de verde. Quem me conhece sabe que eu sou Palmeirense mesmo. Professora, você prefere Toddy ou Nescau? Toddy. Bom, é nesse clima leve então que encerramos a entrevista com a candidata a vice-diretora do campus, professora